queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra. Quero vos saudar mais uma vez com a doce paz do Senhor Jesus. Pela graça dele, nós estamos chegando aqui na sua casa, no seu automóvel, enfim, aonde você estiver neste momento com seu aparelho móvel, ouvindo o nosso quadro. Você que está aí nessa caminhada conosco, nesta viagem bendita pela Palavra de Deus. Nós já estamos entrando hoje na reta final do livro de 2 Reis. E hoje estaremos lendo o capítulo 21. E convido você então para abrir a sua Bíblia, para juntos lermos a gloriosa Palavra do Senhor. Capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Éfisibá. Verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Verso 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Verso 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Verso 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Verso 6. E até fez passar a seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era goureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Verso 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Verso 8. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado aos seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Verso 9. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Verso 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo, verso 11, porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos, verso 12, por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer o mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Verso 13. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o e o vira para baixo. Verso 14. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Verso 15. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Verso 16. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 17. Quanto aos mais dos feitos de Manassés e a tudo quanto fez,
e ao seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Verso 18. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Aruz de Jotibá. Verso 20. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Verso 22. Assim os deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Verso 23. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Verso 24. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei, em seu lugar. Verso 25. Quanto aos mais dos atos de Amon, que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Verso 26. E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 21 aqui de 2 Reis, e para a nossa meditação eu quero ler os versos 19 ao 21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Aruz de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Amados e queridos irmãos, este capítulo relata o reinado de Manassés. Com certeza o mais ímpio de todos os reis que governaram a nação de Judá. Pois ele fez pior do que todos os seus antecessores e fez pior do que as nações mais ímpias que havia ao redor de Israel e de Judá. Além disso, ele levou o povo de Judá, também junto com ele, ao mais profundo desvio espiritual, a ponto de se tornar, então, pior do que os povos ao redor de Israel e de Judá. Deus enviou seus profetas a Manassés e ao povo, porém, não quiseram ouvir e se arrepender. Endureceram o seu coração e não deram confiança aquilo que Deus falava através dos seus profetas, inclusive o profeta Isaías, que foi um dos profetas que Deus levantou naquela época. Segundo a tradição judaica, o profeta Isaías, inclusive, foi assassinado por esse ímpio rei Manassés. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar.
O texto que relemos nos diz que Amon imitou seu pai Manassés, fazendo exatamente o que seu pai fizera, o que Deus abomina, pois procurou adorar os deuses que seu pai havia adorado e praticar as abominações que seu pai havia praticado. Meus amados irmãos, aprendemos assim, nesse episódio, sobre o poder do exemplo dos pais na vida de seus filhos. Querido pai, querida mãe que me ouvem, que exemplos você está dando aos seus descendentes? Seus filhos veem você em oração? Seus filhos observam você lendo e estudando a sua Bíblia? Seus filhos veem você tratando com amor e carinho o seu cônjuge? Seus filhos podem ver seu zelo e amor pelos cultos na casa de Deus? Você tem dado aos seus filhos exemplo de honestidade em seus negócios e relacionamentos? Que tipo de conversa se fala em sua casa, à frente dos filhos, especialmente na mesa, na hora das refeições? Saiba, querido pai, querida mãe, que aquilo que você ensina aos seus filhos, aos seus descendentes, por meio de palavras, é de grande importância. Porém, seus exemplos falam muito mais alto do que as suas palavras e sermões e exortações. O apóstolo Paulo disse aos seus filhos espirituais, lá da igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Será que você pode dizer assim a seus filhos? Seus filhos podem seguir seus exemplos? Queridos pais, sejam bons exemplos para os seus filhos. Aquilo que você faz e diz irão marcar para sempre seus filhos. Seus filhos irão com certeza andar em seus passos. Portanto, é muito importante que você ensine os bons princípios, crie os seus filhos na doutrina do Senhor, mas não somente em palavras, mas acima de tudo, nos seus exemplos. Que seus filhos venham ser uma bênção na família, que eles venham ser uma bênção na igreja e na sociedade. Mas lembre-se que isso vai depender daquilo que você tem lhes ensinado, sobretudo pelos seus exemplos, através de atitudes e ações. Medite nessa palavra nesse dia. Convido você para orar comigo neste momento. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, que fala sobretudo com os pais, com os progenitores nesse dia. Senhor, nós aprendemos aqui nessa palavra que o exemplo de Manassés foi muito ruim e seu filho Amon imitou integralmente, andou integralmente no caminho que seu pai havia andado. Ó Deus, abençoa cada pai, cada mãe que me ouviram nesta manhã, Senhor, que eles reflitam nessa palavra e que os pais, Senhor, possam ter o devido cuidado de serem bons exemplos para os seus filhos, para que eles possam trilhar o caminho da verdade e vencer uma bênção, Senhor, por onde caminharem. É o que nós te pedimos nesse dia, ó Pai, em o nome de Jesus, o nosso Salvador.
Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. E eu aguardo você amanhã para juntos lermos o capítulo 22 aqui de 2 Reis. Receba o nosso abraço, que Deus te conceda um dia de grandes vitórias e até amanhã na paz do Senhor Jesus Cristo.